O Prêmio Brastoa de Sustentabilidade é um reconhecimento para o trabalho que o Sesc Pantanal desenvolve há mais de 20 anos no coração do Pantanal do Mato Grosso, que tem como propósito a conservação da biodiversidade, a educação ambiental, o turismo e a ação social. A integração do Sesc com o OSP é muito grande. A gente tem uma série de aprendizado no passeio. Quem quer aprender, quer viver na natureza, vem aqui nesse Sesc, que é muito bom. O envolvimento da comunidade é total nas nossas ações. No hotel a gente tem um borboletário com cerca de 3.000 espécies e que essas borboletas elas são criadas por famílias em Poconé. As famílias criam essas lagartas, quando elas estão na pupa, elas retornam para o Sesc, nós compramos isso de volta, né? E isso gera em torno de uma renda de um salário mínimo por mês para essas famílias. Nós somos 25 famílias, né? Eu consegui comprar minha casa, comprei a minha moto. Eu me evoluí moralmente, em tudo, não tem? Financeiramente. Para mim foi uma benção. O trabalho era mexer com boi, né? Eu era peão de boi, que é conhecido para transportar boi do Pantanal. Aí me apresentaram esse projeto borboletário, né? Eu me apaixonei, eu me transformei junto com as borboletas, né? Hoje, ó, como é que elas gostam de mim. Hoje eu tenho ela na pele, ó. Nós temos status e reconhecimento internacional pela Reserva da Biosfera do Pantanal. Então são mais de 70 instituições que já passaram pela área da reserva e isso tem contribuído muito para a produção de conhecimento sobre o Pantanal. Amizade vale mais do que o dinheiro, não é verdade? É, né? Aí se eu ver, eu sou analfabeto, mas trabalho com mistério. Mas desse sabe o bom lugar se os carinha de maltratar. Coisa que eu acho bonito, papagaio da Mata Verde, animal do Pantanal. Os nossos passeios, né? A gente visita as pessoas, a gente vivencia, tem oportunidade de tocar nas coisas. O hotel, no seu todo, a educação ambiental é vivenciada em todos os momentos, né? Quando a gente visita as ecotécnicas do hotel, quando a gente tem uma experiência no Parque Baía das Pedras, de poder fazer uma cavalgada, de ter um contato mais próximo com a natureza. O Hotel Sesc Porto Cercado trata, destina 100% dos resíduos gerados de forma adequada. Todo o aquecimento de água do Hotel Sesc Porto Cercado é feito por energia solar. É o lance de você viver essa natureza, descobrir esse Brasil tão grandioso, poder interagir com essa natureza maravilhosa, plena. E o prêmio é um reconhecimento do trabalho que a gente faz, do trabalho que nós fazemos todos, né? Nós somos cerca de 400 funcionários no Pantanal. Isso é um esforço diário de toda essa equipe.
Boa tarde a todos. Estamos de volta, é um grande prazer. Para quem está entrando agora, é uma honra gigante ter todos vocês aqui nesse movimento grande que estamos aí proporcionando, causando e criando em relação ao turismo responsável, ao turismo sustentável no Brasil e no mundo. Nós temos quase 400 pessoas inscritas no fórum. A gente está muito feliz aí com a capacidade, né, de replicação e o quanto a gente conseguiu atingir de pessoas envolvidas hoje, né, no fórum hoje e amanhã, mas principalmente porque a gente entende que esse movimento precisa ser de todos. A gente já falou bastante disso, né, nos 2 primeiros painéis da manhã, e agora a gente vai começar à tarde pensando, então, e já trazendo modelos e alternativas de coisas que podem ser feitas e já estão sendo feitas no Brasil e no mundo, com muito sucesso, na direção do turismo responsável, do turismo sustentável e também do turismo regenerativo, que é para onde nós estamos caminhando cada vez mais. Até o final do dia de amanhã, a gente vai poder chegar no turismo regenerativo para que cada um de vocês possa se engajar, seja pessoalmente, seja com a sua atividade profissional, nessa direção, na direção da regeneração do planeta. Agora, nesse painel, a gente vai ter aí a presença de algumas pessoas bastante conhecidas e célebres, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, vou pedir para o Gui poder colocar todos aí na tela, enquanto eu vou os apresentando. O título do nosso painel agora é Turismo Sustentável, Alianças Possíveis. Vou apresentar para vocês a Mônica Sâmia, para quem ainda não conhece. Ela é diretora executiva da Abrastoa, que representa aí os operadores de viagem, os operadores turísticos do Brasil. E a Abrastoa, para a gente hoje, para quem vem do turismo, não só brasileiro, mas do turismo internacional também, é uma referência em turismo sustentável, em turismo responsável, em função do engajamento que essa associação traz para a gente. A Abrastoa tem aí já alguns anos, e depois a Mônica vai poder falar com calma sobre isso, o Prêmio de Sustentabilidade Abrastoa, que é um prêmio bastante importante, é o único prêmio no Brasil que nós temos nessa direção, onde mostra todo o envolvimento da Abrastoa, da própria Mônica, em levar adiante esse prêmio com jurados de altíssimo nível, enfim, sendo de fato um benchmark, uma referência para o Brasil e para o mundo. Então, a Mônica, ela é jornalista, atua no setor de turismo há 25 anos, acumulando vasta experiência no segmento de operação turística. Está na Abrastoa desde 2004, atualmente como diretor executivo e CEO, e responde ao lado do Conselho de Administração eleito pelo planejamento estratégico e gestão associativa. Lidera uma equipe executiva com a qual desenvolve uma agenda reciclada frequentemente pelas transformações do mercado. Suas atividades envolvem interlocução com instituições governamentais do Brasil e do exterior, criação de parcerias com o setor público e privado, palestras e publicações, além de feiras e eventos como o Encontro Comercial Abrastoa, o Experiência Abrastoa e o Abrastoa Desvenda. Destacam-se também os projetos executados, como o Prêmio Abrastoa de Sustentabilidade, a Turismo Week, o Benchmarking em Turismo, Passaporte Abrastoa, Hackathon Viagens e Desafio de Inovação, Turismo Inteligente. Mônica, é um prazer muito grande ter você aqui, ter a Abrastoa envolvida diretamente nesse movimento, como um dos grandes pioneiros do nosso mercado. É uma honra muito grande. Muito obrigada. Em seguida, a gente vai conhecer a Ana Baeza. Ana Baeza é realmente falando da Ana, eu fico até arrepiada, porque ela é uma celebridade, é alguém que traz um exemplo sensacional para a gente,
A Ana vem da Costa Rica, ela é consultora sênior e presidente da Turismo e Conservação Consultores S.A., empresa pioneira em questão de desenvolvimento sustentável. Seu trabalho na América Latina tem permitido que ela se inspire e aplique critérios técnicos com uma visão holística em áreas como conservação, planejamento, gestão e operação de serviços de turismo sustentável para áreas protegidas, comunidades, governos, organizações internacionais, setor privado, entre outros. A Ana teve e tem uma participação ativa, forte, direcionada na questão do turismo sustentável, responsável, do ecoturismo na Costa Rica, que hoje todos nós sabemos que a Costa Rica é referência no tema no mundo todo. Parabéns, Ana, lindíssimo o seu trabalho. Você é uma fonte de grande inspiração e que continua inspirando a todos que estão aqui nos ouvindo hoje. Depois nós temos o Fernando Souza. Fernando aí, um rapaz jovem, mas com uma cabeça muito boa, doutor em Geografia e Planejamento Territorial pela Universidade Paris I e em Geografia pela Universidade de São Paulo. Diretor institucional e de sustentabilidade do Grupo Cataratas, fundador da Tamoios Inteligência Geográfica, profissional com experiência em gestão de projetos e consultoria voltados para a gestão de território, planejamento turístico e planejamento estratégico. Formação de base em turismo e economia. Mais de 20 anos de experiência em atuações no Brasil e na Europa. Especialista em turismo e sistemas de informação geográfica, consultoria de gestão de processos, project finance, modelagem de parcerias público-privadas. Fernando representa o Grupo Cataratas, hoje uma das grandes referências que nós temos no turismo brasileiro, de uma operação responsável, sustentável e regenerativa. Então, a gente está vindo ali de 2 painéis, onde pudemos trazer com muita clareza para todos, né, a situação efetiva que vivemos hoje no nosso planeta, em função do impacto que cada um de nós, e principalmente também com o turismo, uma vez que esse é o nosso foco, do impacto negativo e como contribuímos deixando pegadas de carbono, e justamente agora começamos a trazer, então, as alternativas. Vamos ouvir a experiência da Mônica, da Ana, do Fernando, e também vamos ouvir o Alexandre Garrido. Alexandre tem aí uma vasta experiência na normatização de como, de fato, nos tornarmos responsáveis e sustentáveis dentro da nossa atividade turística. Sem dúvida alguma, uma das pessoas, se não a pessoa com mais experiência nesse setor que nós temos aqui no Brasil e que tem contribuído enormemente também com as normas fora do Brasil. Ele é coordenador do grupo de trabalho na ISO de Turismo Sustentável e também coordenador da Comissão de Estudos da BNT de Turismo Sustentável. Vai ser ótimo, porque o Alexandre também vai poder dizer e mostrar para cada um de nós, para cada um de vocês, quais os caminhos seguir, por onde seguir, também para adentrarmos aí nesse universo. E por último, mas não menos importante, nós temos o Oliver Hillel, que vai estar junto comigo e com a Mônica, ajudando aí na moderação do painel. Apesar deste nome, ele é brasileiro, está em Florianópolis agora, mas ele não mora no Brasil, ele mora no Canadá e está visitando a filha em Florianópolis. Muito bem-vindo, Oliver, grande prazer ter você aqui. Ele é o oficial da Secretaria da Convenção sobre a Diversidade Biológica da ONU, em Montreal, no Canadá, e é responsável pelo envolvimento de estados, regiões e cidades e pela agenda da Convenção sobre Turismo e Integração de Serviços Ecossistêmicos nos setores econômicos. Ele tem experiência no setor privado, em ONGs, no desenvolvimento de projetos como o Prodetur e as diretrizes do ecoturismo adotadas pelos Ministérios do Turismo e Meio Ambiente em 1996. Ele é biólogo, com mestrado em Educação Ambiental e MBA em Contabilidade Gerencial e Hotelaria.
Ele já trabalhou como líder no desenvolvimento de projetos turísticos nas Filipinas e como coordenador de turismo na ONU Meio Ambiente e diretor do programa de ecoturismo da Conservation International. Ele também dirigiu uma empresa familiar de reciclagem de papel, coordenou programas de capacitação e produtos em turismo e hotelaria pelo Senac de São Paulo por 10 anos e é coautor de publicações de referência da IUCN sobre concessões e parcerias turísticas em unidades de conservação. Ele atua atualmente também no conselho diretor de vários projetos e redes de pesquisa. Muito obrigada, Oliver. Bom, conforme já fizemos nos outros painéis, eu vou agora passar a palavra para cada um dos palestrantes poder falar um pouco sobre a sua vivência, sua experiência e já abordar o nosso tema de alianças possíveis. Nós vamos começar, então, pela Mônica. Mônica, é um grande prazer te ouvir. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Prazer enorme estar aqui com vocês, prazer estar aqui com essas pessoas que eu tanto admiro, e para falar de um assunto que para a gente ele é de extrema relevância. Então, muito obrigada, e mais uma vez, parabéns por essa iniciativa de fazer esse momento em que a gente pode criar esse momento em que a gente pode refletir sobre o nosso futuro, sobre o turismo, sobre a sustentabilidade, sobre os eventos. Bom, gente, eu acho que eu não vou me alongar na minha apresentação, a Carla contou um pouquinho a respeito do meu histórico, eu estou há um tempinho no turismo já trabalhando, mas o objetivo de eu estar aqui hoje é porque hoje eu atuo à frente da Brastor como executiva, e nessa atuação, desde 2004, a gente tem uma jornada que começou já há bastante tempo, quando a gente resolveu se questionar, resolveu questionar o nosso papel, aquilo que a gente fazia. Tem alguns números que todos vocês já sabem, mas o turismo representa hoje 10% do PIB mundial, um emprego a cada 10, e no Brasil a gente tem aí uma perspectiva muito importante para a gente olhar. E quando a gente começou a fazer um trabalho e a olhar para o futuro, e a gente começou a questionar o papel da Brastor, que é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Hoje nós temos 84 associados, a maior parte são operadores de turismo de diferentes portes, e que atuam também de formas diferenciadas, alguns mais especialistas, outros com uma operação mais generalizada, e atuam com brasileiros que estão aqui, com estrangeiros que vêm para o Brasil e aqueles que também vão para fora. E para vocês terem uma ideia, no último ano, antes da pandemia, obviamente, em 2019, esse grupo que a gente representa, eles faturaram 15,1 bilhões e embarcaram 6 milhões e meio de passageiros. Esse número é de 2019, mas em 2005 eles eram proporcionais. E a gente começou a olhar para isso pensando qual o impacto que a gente causa no mundo. Nós sabemos todos os impactos positivos do nosso setor, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente gera desenvolvimento, mas a gente também gera pegadas e a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós somos intermediários nessa cadeia. As operadoras de turismo negociam com toda essa rede que existe, que trabalha em prol do turismo. Ela é uma rede interdependente, ela é transversal, e a gente atua fazendo a conexão entre todas essas pontas. E se algum destino, algum lugar não vai bem, eventualmente a gente pode sair e operar outro destino. Isso é uma questão possível. Mas e aquele destino em si? E se a gente causar danos? E se a gente prejudicar o desenvolvimento daquele destino? Então, a gente começou a se fazer uma série de questionamentos do quanto seria importante que a gente tivesse uma atuação responsável dentro da nossa atividade, dentro do nosso setor. E por aí, lá em 2005, nasceu toda uma linha de trabalho que no começo era um apêndice, né? No começo era um trabalho que caminhava em paralelo a todas as atividades que a gente desenvolvia, e a gente chamava de Programa Brastor de Sustentabilidade. E por aí, gente, desde 2005, a gente está em 2020, já se vão 15 anos. E a gente sabe que foi o começo e nunca vai ter fim, porque essa jornada, ela é permanente. E ela foi se transformando ao longo do tempo, com todos os desafios que foram surgindo. Nós conseguimos atuar com as alianças possíveis,
daquela época. E é um prazer estar aqui para falar disso, porque a Brastor é uma associação da sociedade civil, por si só, ela já tem no seu DNA um trabalho cooperativo, colaborativo, associativo, mas o nosso entendimento é que se a gente queria atuar bem no turismo, que é transversal, se a gente queria atuar bem de uma forma responsável, a gente teria que criar uma grande rede com todos aqueles que quisessem se dar as mãos e trabalhar em função desse mesmo objetivo. Porque não adianta um hotel ser responsável, ou um receptivo, ou um operador. A gente precisa que esse pensamento e esse alinhamento, ele perpasse todo o setor, perpasse toda a estrutura, não só política e privada, mas que ela vá para todos os outros elos, né? Então, a gente fala do empresário, que está ali no dia a dia, a gente fala do governo, que está com uma visão mais macro sobre todos nós, mas no meio do caminho a gente tem a imprensa, a gente tem a academia, a gente tem o turista, que é pivô central dentro de tudo isso, e a gente acredita que se a gente não trabalhar em rede, essas coisas não evoluem. E aí eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque essas pessoas todas que estão aqui fazem parte dessa jornada. A gente começou, então, lá em 2006, numa primeira viagem, que foi de benchmarking para Costa Rica, e nessa viagem que nós fizemos, a gente justamente conheceu a Ana Bais. Gente, meu despertador parou aqui, disparou. Desculpem, meu tempo já está acabando. Nós conhecemos a Ana Bais na Costa Rica, que é um exemplo de sustentabilidade, e depois, com todo esse trabalho que nós fizemos, isso foi uma inspiração para que a gente pudesse trazer para o Brasil as boas práticas que a gente viu na Costa Rica, e com a Ana Bais veio o pessoal da Rainforest e muitos outros que nos inspiraram e nos mostraram caminhos de como a gente podia atuar nessa nossa posição do terceiro setor, fazendo essas conexões. E depois disso, a gente teve o Oliver, que veio fazer uma apresentação, porque ele estava desenvolvendo um trabalho junto com a academia, discutindo essa temática. E depois veio o Alexandre Garrido, que nos ajudou a colocar em pé e a construir essa coluna cervical do que seria o programa de sustentabilidade, e nos ajudou a estruturar o nosso prêmio, que logo depois teve um grande premiado, que está aqui hoje, é o Fernando, representando o Grupo Cataratas, e representando todos aqueles que atuam no Brasil, na ponta, em cada um dos destinos, de norte a sul, fazendo diferença, querendo fazer o turismo avançar, mas de uma forma responsável. Então, é um pouco disso. Eu acredito que essas redes, sim, são possíveis, muitas vezes contando com o voluntariado, não é necessariamente a remuneração, não é necessariamente um emprego formal que faz com que essas pessoas se movimentem. É o amor pelo turismo, pela sua atividade, pelo desenvolvimento, que nutre essas pessoas e faz com que elas tentem fazer diferença aonde elas estão. E é um pouco disso também que a gente acredita, né? Que é de dentro para fora. Você quer fazer diferença no mundo? Faça a diferença em você, e depois as coisas vão se ampliando e as coisas vão impactando uns aos outros. Então, é isso. Acho que tá bom para começar. Lindíssima sua fala, muito bonita, Mônica, e realmente você mostrando, né? Acho lindo quando você resgata isso que vai movimentando, né? As pessoas que querem e se decidem por abraçar o turismo de uma forma responsável e sustentável e contribuir aí para a regeneração do planeta, né? Porque até já disse isso num dos outros painéis, foi muito fácil até a gente montar o fórum e ter a adesão de pessoas tão feras nas suas áreas, e assim, ninguém em nenhum momento falou em cobrar cachê, nada disso, né? Nós mesmos estamos aí bancando o fórum justamente por este movimento, por essa coisa esse amor que a gente tem dentro, seja pela nossa atividade, mas também, principalmente, por transformar a nossa atividade numa ferramenta de regeneração e de transformação. Muito inspiradora a sua fala, Mônica, muito obrigada. Agora eu vou convidar a Ana para poder contar um pouco para a gente da experiência dela e de tudo que ela conseguiu levar para Costa Rica, para se transformar nesse destino
conhecido aí pelo turismo responsável e o quanto você pode ajudar e como a gente pode reproduzir isso aqui no Brasil. Ana, muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Carla e todos os amigos de Brasil e do mundo que estão com você nesta super especial atividade. Um abraço desde Costa Rica. É um prazer poder compartilhar com vocês algumas de nossas experiências. Eu tenho 3 décadas de estar falando de boas práticas, de princípios para um turismo sustentável e me gostaria compartilhar algumas das ideias. Primeiro que todo, turismo sustentável não é uma moda. Turismo sustentável é uma forma de entender a vida, é uma forma de inspirar a muitas outras pessoas que possam hacer y desarrollar su actividad económica, social, de todo tipo, desde una perspectiva mucho más holística, una visión mucho más integradora. Nosotros somos una empresa pequeñina de turismo y conservación consultores y, sin embargo, hemos podido colaborar con algunos contribuciones, pero ninguna ha podido ser viable sin la integración de muchos actores. Entonces, hemos podido contemplar en la experiencia personal que el desarrollo de las iniciativas en turismo sustentable es una integración de visiones, de propuestas, de pensamientos y de actitudes. Costa Rica también tiene 35 años de desarrollar el turismo y tuvimos la suerte de ser un país que inició en el turismo desde las bases de un turismo diferenciado. En aquel entonces lo llamábamos ecoturismo. Hoy también lo ampliamos a la sombrilla de sustentabilidad y lo llamamos turismo sustentable. Y ha hecho una transformación de una economía del agro a una economía del servicio, con una transformación generacional sumamente importante. Y solo voy a dar algunos datos pequeños porque sabemos las diferencias obviamente entre Brasil, Costa Rica, el tamaño y demás, pero son datos inspiradores para poder hablar más profundamente de sustentabilidad. Costa Rica logra en sus últimas décadas de manejar una estadía promedio de 12 noches. El turista que nos visita tiene 12 noches de estadía. Entre esas, europeos, 17 noches. Tenemos un país que justifica 12 noches siendo tan pequeñino porque nos tenemos una oferta muy diversificada. Y eso es lo importante en el éxito de un desarrollo turístico integral con visión holística. La oportunidad de que muchos se integren en una oferta turística que hace pequeño hasta el hotel grande, los visitantes tengan opciones de desplazarse por el país buscando diferentes actividades y generando también una distribución del dólar turístico. Otra característica que hemos logrado es que el 90% de toda la oferta de hospedaje está basada en pequeños hospedajes de 50 habitaciones para abajo. Y eso quiere decir que muchas personas tienen la posibilidad de ser dueños, emprendedores de sus propias iniciativas.
esto vuelve de nuevo a hacer una mejor distribución del dólar turístico. Y además tenemos una gran ventaja. El 90% del hospedaje se encuentra fuera de la ciudad, distribuido en todo el territorio nacional. Esas son características que hacen que fue no planeado, no hay en esa época una estrategia, sino que se fue dinamizando, entendiendo que un país rico en biodiversidad como Brasil tiene una oportunidad bellísima de hacer un uso responsable de esos recursos. Pero para eso tuvimos que aprender muchas lecciones. Y aquí estoy hablando para ustedes un poquillo de Costa Rica y de nuestra experiencia personal, porque va muy paralela, es muy evolución conjunta. Entonces, como iniciativa país, tuvimos que aprender a entender dos cosas fundamentales: calidad, y hasta hoy, independientemente de pandemia, calidad sigue siendo un valor indiscutible. Y sostenibilidad implica la incorporación de una serie de acciones conscientes que nos van a permitir hacer las cosas con mejores resultados que hemos logrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvimos que aprender a abrir la mente. No es solo mi hotel, mi transporte, mi tour operadora. Es cómo yo genero encadenamientos, relaciones, alianzas, para que, manteniendo una estructura pequeña, mediana, pueda ser muy exitoso. Eso hizo que tuviéramos una actitud de disposición a aprender y a aceptar cambios en la forma en que yo solo entiendo una cosa, porque cuando trabajo en conjunto debo entender que hay otras formas de pensar y de hacer las cosas. El segundo gran paso que nos llevaba hacia la sostenibilidad fue buscar cómo minimizar los impactos negativos que estábamos haciendo, porque turismo, igual que cualquier otra actividad económica, es y provoca impactos negativos. En la medida en que conozcamos esos impactos, los podemos manejar, los podemos reducir. Y conociendo esos impactos, también conocimos qué cosas estábamos haciendo bien y qué cosas podíamos entonces fortalecer para hacerlas mejor. El tercer paso para llegar a esa sostenibilidad o buscar una acción sostenible fue aprender de tecnologías, aprender de cómo se podían generar procesos, procedimientos que ayudaran a impactar menos o que maximizaran mis buenas acciones. Y así es como, junto con otras organizaciones de la academia, del sector privado, del gobierno, y todos fuimos construyendo los conceptos que hoy hay miles de buenas prácticas en documentos, en videos, en experiencias, y que nos van a permitir invitar a los empresarios brasileños a que se unan, porque es una estrategia con gran efecto. En el resumen de este concepto, lo tenemos que ampliar a nivel mundial, porque no es solo Costa Rica, es el mundo que también empieza a evolucionar buscando nuevas alternativas, y es el mundo también que genera estructuras desde los organismos internacionales y que logran hacer grandes procesos. Y hoy, para resumir toda una historia de 3 décadas, tenemos instrumentos tan valiosos como la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que invitamos a los empresarios a que la conozcan, a que se acerquen y que encuentren desde ahí
cómo yo, con lo que estoy desempeñando, puedo implementar y orientarme mejor a generar impactos más positivos. Pero resumo también diciendo que ese concepto de sostenibilidad que hemos trabajado a nivel mundial, basado en un triángulo de la sostenibilidad, donde la economía, el hacer económico está en una esquina y los otros dos vértices son la parte ambiental y la parte social. Entonces nos plantea cómo pensar desde una economía en asegurar esos recursos, esos bienes y esa gente que está con nosotros, porque tenemos que tener claro que turismo es de gente para gente. Por lo tanto, en ese triángulo de la sostenibilidad, tenemos lindísimos ejemplos para poder demostrarles, y quizás lo podemos hacer más adelante en la conversación, de cómo la economía, desde un esfuerzo en sostenibilidad, también se ve beneficiada. Por favor, eliminen el concepto que sostenibilidad no se preocupa de la economía, porque sin una empresa económicamente saludable no vamos a poder hacer sostenibilidad. Por eso la economía es tan importante, pero desde la sostenibilidad sí les podemos decir que podemos ser más eficientes en los recursos que utilizamos y en ahorrar recursos para poder tener mejores resultados. Esa ha sido nuestra experiencia. Tenemos ejemplos desde los pequeños hoteleros hasta las grandes marcas internacionales como Marriott, Holiday Inn, Meliá, Barceló, etcétera, que han encontrado una inspiración en Costa Rica y que han podido también sumarse con esfuerzos de sostenibilidad. Y creo que en la próxima sesión podemos dar algunos ejemplos inspiradores para que podamos consolidar una visión de actitud de cambio hacia la sostenibilidad como una forma de vida, sobre todo en el marco de esta pandemia y el desarrollo futuro de nuestro planeta. Belíssima fala, Ana, belíssima. E muito lindo quando você coloca a sustentabilidade, essa visão holística e como uma ética de vida. Muito lindo, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Oliver, que o Oliver gostaria de fazer aí uma observação na fala da Ana, e aí nós seguimos então para a apresentação dos restantes. Oliver, está com você. Muito obrigado, Carla. Eu acho assim, o que eu gostei é que o tema do nosso painel é alianças possíveis, né? E eu acho que o que ficou muito bonito, inclusive com o que a Mônica já vinha falando, eu gostei muito do que a Mônica falou, porque a Brastoa teve o papel de catalisar as pessoas, coordenou as pessoas que estavam trabalhando em turismo ambiental e turismo sustentável no Brasil, e isso um pouco, quer dizer, imaginar isso a nível de um país é justamente a experiência da Costa Rica, que eu tenho acompanhado e aprendido muito, foi muito inspirador mesmo o que você dividiu, Ana. Eu queria levantar que na Costa Rica sempre houve essa abordagem integrada, em que o empresariado, com os cientistas, com o governo, tentaram trabalhar junto com comunidades, e isso criou uma experiência, como ela falou, holística. Hoje você tem na Costa Rica uma experiência que vai de mar a montanha de uma forma muito integrada. Eu só queria levantar um exemplo que aconteceu durante algum tempo, quando a Costa Rica criou o primeiro sistema de certificação do turismo sustentável, era o CST. E o que foi genial naquela época é que o governo apoiou isso. Então, veja bem, seria o correspondente a você ter cada centavo de promoção de turismo da Embratur apoiando as normas de turismo sustentável que o Alexandre e os outros vão tocar. Quer dizer, houve essa integração, você querendo dinheiro de promoção internacional do governo da Costa Rica, você tinha que seguir os ditames que foram criados pela própria indústria, não foram impostos pelo governo. Foi um trabalho de cooperação. E isso, inclusive, leva ao fato de que hoje os políticos da Costa Rica são disputados nos governos internacionais. Eu quero hoje
saudar o fato que o Carlos Manuel Rodrigues, ministro do Meio Ambiente da Costa Rica, vai gerar o maior banco de investimento na biodiversidade no ambiente do mundo, a Global Environmental Facility. E não é a primeira vez que um político ou um administrador público costarricense tem essa perspectiva, porque a Costa Rica justamente integrou governo, sociedade, ciência, comunidade e empresariado. É uma coisa que talvez nós possamos levar justamente na minha especialidade dos governos subnacionais, estaduais e municipais. Se o destino coordenar os esforços, esse é o ponto, a coisa segue adiante. Era esse meu comentário. Obrigado. Maravilha, muito, muito adequado, e até já abrindo para o Fernando poder contar da experiência dele, onde ele já parte e já vem aí lutando por essa apropriação mais holística da nossa atividade. Então, Fernando, te convido para contar um pouco a sua experiência no grupo. Você já está aberto, né, já há algum tempo, para o turismo, teve que abrir, teve que fechar em função do Covid. Então, também queria ouvir isso, mas principalmente focar nesse papel positivo que você, com o seu grupo, tem conseguido imprimir no Brasil, no turismo brasileiro, e se tornar uma referência na nossa área. Bem-vindo, Fernando, grande prazer ter você aqui. Obrigado, Carla, é um prazer imenso aqui estar podendo dividir essa mesa aqui com gigantes, né, meus professores aí e formadores. Eu tive a grata experiência de poder ter a premiação do Prêmio Brastoa com a Mônica. Eu estudei bastante as publicações da Mônica e do Oliver Hillel lá na década de 90 e dos anos 2000, e já fiz alguns trabalhos, tive a oportunidade de trabalhar junto com o Alexandre também. Então, são parceiros aí e que inspiram um pouco da temática dessa mesa, né? A gente está, na prática aqui, expressando o objetivo 17 dos ODS, né, que é parcerias e meios de implementação, né? Uma das premissas que eu entendo que esse ODS ele traz é essa necessidade da gente pensar as metas de sustentabilidade até 2030, elas não são feitas sozinhas, não é feita por uma instituição, por uma empresa, ou por uma ONG, ou por um governo, né, em específico. É, de fato, uma coalizão, né? Tem que ser feito realmente em parcerias, que é uma tarefa hercúlea, né? Que deve envolver a nossa capacidade, esse skill, né, essa competência da gente fazer e promover alianças, né? O Grupo Cataratas, ele atua com esse espírito também, né? A gente está presente em 3 grandes destinos turísticos nacionais. A gente está no Rio de Janeiro com a concessão do Parque Nacional da Tijuca, lá na visitação ao Cristo Redentor, no Aquarrio também, no Aquário Marinho do Rio de Janeiro, no Bioparque do Rio também, que é um novo conceito de zoológico, em Foz do Iguaçu também, no Parque Nacional do Iguaçu, a gente faz a gestão da visitação nas Cataratas do Iguaçu, no Marco das Três Fronteiras, também em Foz do Iguaçu, que é um parque temático que a gente fez em homenagem aos jesuítas, e a gente também opera o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, né? Então, em todos esses destinos, a gente tem um princípio que é uma concessão, então é uma parceria público-privada, né? Então, desde cara já é um processo aí de parceria que foi estabelecido em prol aí do desenvolvimento desses atrativos, e a gente tem um espírito muito forte ali de entender que a gente só consegue mobilizar e ter sucesso nas atividades nos destinos onde a gente atua por conta desse trabalho em parceria que a gente faz com todo o trade e todo o destino turístico. A gente teve aí a premiação do Prêmio Brastoa, né, em 2018, justamente por um processo que a gente estabeleceu ali de entender que a melhor forma da gente poder pensar uma distribuição da renda, né, dos turistas que vêm de mais 170 países do mundo, né, para visitar as Cataratas do Iguaçu, na região ali de Foz do Iguaçu, seria a gente mobilizar a nossa cadeia de valor, né? Então, a gente fez um trabalho muito forte ali dos nossos fornecedores serem basicamente locais, né, do entorno dos 14 municípios do entorno do Parque Nacional. Então, a gente tem um trabalho lá que são mais de 500 pequenos fornecedores locais que fazem parte da nossa cadeia de valor, né? Não é um trabalho simples, a gente fez todo um trabalho de mobilização, de articulação, de seleção, né? E de capacitação também para que esses atores também façam diretamente parte dessa cadeia de valor.
e a gente viu que só tem benefício no final das contas, né? Não só um benefício de impacto positivo para o próprio destino, mas para como o nosso modelo de negócio, né? A gente percebe que a gente passa a ter uma maior adesão, inclusive, de todo o trade turístico, né? Como parceiro da Cataratas S.A. Nessa concessão, e ao mesmo tempo a gente consegue formar melhores alianças, né? Por exemplo, em parcerias de negócio de mais longo prazo, de ações de promoção com mais eficiência, né? Quando a gente faz essas ações em conjunto com os outros atores do trade. Então, na prática, o que a gente entende que é o que a gente chama de modelo ganha-ganha-ganha, né? No final das contas, é uma ação que a gente está realizando, empreendendo, que tem um impacto positivo do ponto de vista da sustentabilidade, mas, por outro lado, também tem um impacto econômico fundamental, né? E a gente tem um princípio também, que é entender que a gente tem uma relevância, né, como ator dentro desses destinos turísticos. Então, a gente tem uma mensagem, um propósito para levar, que deve emanar para todos os nossos stakeholders, né? Então, desde o nosso colaborador, né, que a gente tem uma responsabilidade muito forte com eles, né? Mas também todo esse entorno que eu citei, e também o visitante, né? Então, a gente sabe que a gente tem um privilégio, né, de trabalhar nos principais patrimônios naturais da humanidade no Brasil, né? As Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional Maria de Fernando de Noronha, que são lugares fantásticos, né? E a gente tem uma oportunidade ímpar de poder apresentar também a relevância da biodiversidade, né? Esses locais como patrimônios mundiais naturais da humanidade, né? E toda a importância que é a conservação desses locais e de outros locais que tenham essa relevância ambiental, né? E que as pessoas saiam dos destinos como uma experiência transformadora, né? A gente tem esse propósito importante que é que o visitante que vai visitar o parque, ele sai de lá procurando, por exemplo, conhecer o Cristo Redentor, mas sai de lá entendendo que ele foi visitar um parque nacional, que é a maior floresta urbana do mundo, né? O Parque Nacional da Tijuca, que foi um processo de reflorestamento, né? Que foi feito de maior sucesso, né? No século XIX, que isso é um exemplo que a gente pode aplicar nos dias de hoje, né, para a restauração dos ecossistemas, e a gente também está promovendo, né, nesse processo também, junto com o meio ambiente, a partir desse ano, a década da restauração dos ecossistemas. Então, a gente está chamando nossos visitantes, os nossos colaboradores também para participar desse movimento, né, que é o turismo poder ser um catalisador da regeneração e da restauração dos ecossistemas, né, e isso se faz fundamentalmente com um trabalho forte de educação ambiental que a gente realiza nos nossos parques, né? A pessoa que não vai visitar, por exemplo, o Aquarrio, ele vai conhecer um pouco mais do que ele pode fazer, não só para evitar o lixo plástico nos oceanos, mas como ele pode contribuir diretamente para a conservação dos oceanos e para fazer parte desse movimento, não como um mero espectador, né? Mas também como partícipe, né? Como ator direto nesse processo de restauração, né? Então, eu acredito que o propósito aí de fazer o turismo sustentável, ele tem essa faceta, né, da gente poder ser mobilizador. A gente recebe mais de 5 milhões de visitantes dos nossos parques por ano. Então, a gente faz essa conta clara, né? A cada 5 milhões de visitantes, tem pelo menos 5 pessoas na família, né? Então, a gente está falando, no mínimo, com 25 milhões de pessoas, né? Que a gente tem a oportunidade de levar uma mensagem, né? Da restauração, uma mensagem aí de conservação, levar um entendimento mais abrangente da população sobre os ODS, né? E no final das contas, todo esse trabalho, para a gente estava vendo aqui de manhã a palestra da Marina Grossi, né, e do Sérgio Besserman, que levantaram essa questão desses investimentos novos, né, na pandemia, serem necessariamente focados em sustentabilidade, né? A gente acredita claramente que esse é o caminho, né? A gente passou por esse momento de crise, vem passando ainda, obviamente, por esse momento de crise. A gente teve que fechar nossos parques a partir do dia 17 de março, né? A gente vive de ingresso nos parques, né? A gente vive dos visitantes que visitam os parques. Então, a gente deixou de ter receita, né, a partir do dia 17 de março e passamos aí longos 4, 5 meses, né, com os parques fechados. A gente teve aí, a partir daí, uma prova de fogo, né, em relação a esses princípios de sustentabilidade, né? Basicamente, a gente se viu ali com uma responsabilidade de manter os nossos colaboradores, né? A gente tem lá mais de 930 colaboradores que, ao longo desse período, alguns trabalharam diretamente, né, na manutenção dos parques, outros ficaram em casa, né? E a gente viu ali surgir, Carla, uma oportunidade também que acho que foi bastante rica, né, de viver esse momento, que foi a união
né, do setor de turismo, nos destinos que a gente atua, que a gente viu que assim, não tem como a gente superar esse momento se não for dando as mãos, né? Então, uma primeira coisa que aconteceu, que eu posso citar que foi muito bela, foi o trabalho que a gente fez lá em Foz do Iguaçu, em Fernando de Noronha, no Rio, para mobilização dos nossos visitantes e dos nossos acionistas para fazer doação direta em cestas básicas para as comunidades vizinhas dos parques, né, que também se viram, assim como a gente, sem renda, né, logo de cara, né? Então, a gente viu que assim, não tem como a gente deixar essas pessoas desassistidas, que são nossos parceiros. Eles que ajudam a fazer a geração de valor dos nossos parques, seja como guia, ou como transportador, ou como fornecedor, né? Então, a gente se preocupou diretamente em assistir essas pessoas logo de cara, então a gente fez uma grande campanha para isso. E uma outra questão também foi a união que a gente estabeleceu com os outros atores no destino, né? A gente viu que ali a gente tinha que, mais do que nunca, se unir, né, como setor. Então, a gente teve diversas reuniões com os diversos atrativos do Rio de Janeiro e de Foz do Iguaçu, né, para que a gente pudesse fazer a reabertura em parceria, né? A gente lançou uma campanha que está no ar agora, que é o Redescubra o Rio, né, que a ideia é que o morador do Rio de Janeiro ele redescubra os atrativos turísticos da cidade, né, que as pessoas de destinos próximos, como São Paulo, visitem o Rio e redescubram, né, em visitas curtas, né, que acho que é a tendência agora nessa retomada, né, que a gente faça visitas mais curtas, e também que a gente possa fazer isso de maneira unida, né? Então, a gente fez uma série de parcerias entre os diferentes atrativos e a cadeia, né, para que a gente possa fazer, por exemplo, ações promocionais, ações aí de apoio mútuo, né, entre o setor. A gente sabe que não é o momento ainda de a gente ganhar dinheiro, a gente vai passar algum tempo aí ao longo dos próximos 1 ano e meio, mais ou menos, aí, num resgate, numa retomada lenta, né? Mas a gente não tem como deixar de fazer esse trabalho em parceria e acreditando nessa retomada, né? Se não for feito em conjunto e pensando nessa visão de futuro que tem, acho que, 3 componentes principais, né? Um é parceria, que a gente viu que é possível a gente fazer parcerias e ser mais unidos e mais fortes sendo unidos, né? O outro é a gente poder fazer um trabalho que pouco se fazia até então, mas atuar mais fortemente em prol do setor frente aos atores políticos, né, demonstrando o impacto direto que a cadeia do turismo pode ter de maneira positiva para as economias, né, e um terceiro que é o componente da sustentabilidade, né, que realmente a gente só vai conseguir fazer uma retomada se for de uma outra forma, né? Se for de fato a gente acreditando que as pessoas vão buscar e tem uma tendência a buscar destinos de ecoturismo, destinos que demonstrem uma mudança de comportamento para as pessoas, tenham um aprendizado para as famílias, né? Que consigam trazer novas oportunidades de experiência que sejam de fato transformadoras, né? Que sejam de fato condizentes com o novo momento que a gente está vivendo. Sensacional, Fernando. Estou aqui impactada com a sua fala, realmente, assim, uma fala que vem trazer na prática, né, tudo que nós aqui desse grupo e dos outros painéis também estamos defendendo. E o que eu acho lindo, né, é essa perspectiva, que é para onde nós queremos caminhar, dessa mobilização geral, dessa grande possibilidade do turismo exercer com maestria este talento da regeneração. Então, quando você vai dizendo, né, da relação com todos os atores, em cada um dos destinos onde vocês estão, e o quanto isso é importante, né, eu acho sensacional. E aí, quando você fala, bom, a gente tem mais de, não sei, não me lembro exatamente o número, mas centenas ou inúmeros fornecedores, né, em volta das cataratas, isso sim dá trabalho. Eu diria assim, que também para quem vem de 37 anos de turismo, acho que não existe nada que não dê trabalho na nossa atividade, né? Tudo dá trabalho, o turismo é trabalhoso. Estou vendo aqui o Oliver morrer de rir do outro lado, porque tudo dá trabalho, né? O turismo é mesmo uma coisa, turismo e eventos, para quem está na área sabe o quanto a gente trabalha, né? O quanto a gente se dedica, mas que sem dúvida alguma
você poder se dedicar, passar noites acordado, perder fim de semana, para ter esse trabalho e, ao mesmo tempo, saber que o seu trabalho está deixando um legado positivo para o planeta, para as sociedades que estão em volta, para todo o elo da sua cadeia, né? De uma forma de ganha, 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 acho que isso vale a pena qualquer noite acordada, qualquer noite, qualquer data especial longe da família, isso faz valer a pena, né? Eu diria que cada um de nós, e a nossa audiência também, vai se dando conta a grande chance, a grande oportunidade que nós temos, né, enquanto atores dessa atividade do turismo e de eventos, de contribuirmos e deixarmos a nossa marca, o nosso legado positivo para o planeta e para as próximas gerações. Então, acho maravilhoso e a gente vai poder te ouvir falando um pouco mais de como foi colocar tudo isso na prática, para você também poder aí trazer alguns cases. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Alexandre Garrido, que é aí uma autoridade em toda a questão de normatização das normas e dessa possibilidade da gente criar um método, um processo que possa ser replicado de forma virtuosa para todos os atores que fazem parte dessa cadeia. Muito obrigada, Alexandre. Desculpa, estava sem microfone. Obrigado. Obrigado, Carla, pelo convite, obrigado pela organização do evento também. Queria te agradecer, acho fantástica essa ideia, e eu estou muito feliz também aqui com os amigos aqui do painel, todos aqui são amigos queridos. E eu estava aqui pensando, enquanto todo mundo estava falando, que o que me pegou, me fez entrar nesse mundo da sustentabilidade, do turismo. Eu que não sou originário de formação na área de turismo, mas eu tive a oportunidade de vir trabalhar com turismo há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, para exatamente tentar fazer o que eu continuo tentando, que é tentar trazer soluções técnicas, tentar organizar processos, tentar desenvolver métodos e organizar os caminhos para que as coisas aconteçam. E o que eu mais vejo nesse cenário, nesse contexto do turismo sustentável, é que o turismo sustentável é, como a Mônica falou muito bem, é uma questão de rede, de relacionamento de pessoas. A Ana comentou da visão holística, da integração, o Fernando falou do ganha-ganha. O turismo sustentável é tudo isso, né? É generosidade, é compartilhamento, é ganhar juntos, né? Eu acho que isso traz em si uma questão, não tem nada de mais moderno, né, no mundo de hoje do que esses conceitos, esses princípios que o turismo sustentável tem. E eu acho que a gente tem que passar essa mensagem para o empresário, né, que ele tem que entender que isso é uma nova maneira, uma maneira moderna de gerenciar os negócios, é uma maneira moderna de fazer as coisas acontecerem, né? Não dá para a gente fazer as coisas descasadas, a parte econômica, da parte ambiental, da parte social. A pandemia está mostrando isso para a gente, né? Afinal de contas, segurança e saúde das pessoas, que é o que a gente está vivendo agora nessa crise, faz parte da sustentabilidade também, né? E a gente pensando aqui na provocação do painel, a gente tem tanta vivência, tanta experiência nesses últimos 20 anos, pelo menos na parte que eu participei, né? Eu sei que tem gente com mais experiência do que eu, mas a gente fez tantos eventos, tantas reuniões, produziu tantos documentos, tanta experiência. A nossa, só para falar de uma, que eu estou muito envolvido, que é a nossa experiência de buscar uma solução em turismo sustentável para a hotelaria, que foi criar uma norma de hotéis sustentáveis, deu tão certo que a gente conseguiu replicar isso agora para o mundo. Então, agora a gente tem uma norma internacional, né, a ISO 21401, que é para hotéis sustentáveis, que é baseada nessa norma brasileira, nessa experiência brasileira, de centenas de hotéis que implementaram, e a gente agora está exportando esse conhecimento, mas eu não estou falando isso com sentimento só de orgulho por ter participado, mais do que isso, para mostrar que é possível a gente encontrar soluções técnicas que possam replicar também essa experiência e aprender com os outros países também. Eu estive ano passado na Costa Rica, fiquei lá muito impressionado com o país, tive pouco tempo lá, foram muito poucos dias, mas vi de perto um pouco do que representa a Costa Rica nesse processo, e no início do nosso processo de construção de normas, a gente foi se inspirar na Costa Rica, era o que a gente tinha de referência, né? E hoje a gente tem muitas e muitas iniciativas nisso.
Mas eu estou falando das alianças possíveis desse painel, eu estava aqui refletindo, eu acho que tem uma questão que ninguém tocou e eu queria aproveitar para provocar todo mundo aqui. Eu acho que a gente precisa, em algum momento, pensar em alianças possíveis até além do turismo. Afinal de contas, o turismo ele acontece nos territórios, os territórios são cidades, as cidades têm pessoas que vivem lá, então a gente não pode ter um turismo sustentável faltando rede de esgoto, de saneamento, de condições de água para a população, de comida para a população. Eu acho que a gente precisa ir além. Eu acho que a gente precisa arrumar uma maneira de quem está nessa agenda do turismo sustentável de se conectar com a agenda das outras atividades econômicas. A gente tem grandes empresas que têm grandes programas de responsabilidade social. A gente tem quase todas as grandes empresas do Brasil têm um instituto ou uma ONG própria que cuida dos projetos sociais em torno das suas operações industriais, né, ou comerciais. Algumas dessas ONGs e dessas grandes empresas têm, nos últimos anos, criado até iniciativas de turismo sustentável. A gente precisa conectar mais, a gente precisa sair do mundo do turismo, no bom sentido, e entrar numa conexão maior com as atividades econômicas como um todo, né? Como a Ana falou muito bem, a economia faz parte da sustentabilidade, não tem como ser sustentável se não for viável economicamente, nenhum negócio. O Fernando também falou disso. Então, a gente está mostrando que o que a gente aprendeu com a sustentabilidade nesses últimos anos, a gente precisa ampliar essa visão para outras redes econômicas. Tem um monte de ações acontecendo no mundo sobre cidades sustentáveis, destinos sustentáveis, e a gente precisa avançar nessa agenda. Lá na ISO, a gente agora começou duas novas iniciativas, que estão bem incipientes ainda, mas nós estamos começando a pensar em indicadores de turismo sustentável para destinos, e também pensar em gestão de destino sustentável, que são dois temas que são complexos, difíceis de fazer, mas a gente precisa ter uma solução técnica, uma norma, um documento que organize essas informações, que padronize, que coloque todo mundo na mesma página, para que a partir disso a gente consiga avançar. Então, é nesse sentido que a normalização ajuda, assim como alguns programas de certificação. Eles não são um fim em si mesmo, não é fazer a norma por fazer a norma, não é certificar por certificar, mas entender que essas coisas são ferramentas que ajudam a gente a encontrar as soluções. Foi assim que a gente começou trabalhando no Brasil e assim que a gente continua trabalhando. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e eu queria deixar esse recado. Vamos pensar em alianças possíveis para além do turismo, né? Conectar isso com as outras agendas, com as outras atividades econômicas, talvez a gente consiga produzir mais resultados. A pandemia está mostrando para a gente que não tem ninguém sozinho, está todo mundo conectado, seja turismo. O turismo está sendo muito afetado, evidentemente, pela natureza da atividade, mas a gente está mostrando o quanto o turismo depende das outras atividades econômicas, né? E como as atividades econômicas também dependem do turismo. Os pequenos países que têm 90% do PIB, 80% do seu PIB voltado para o turismo, devem estar numa situação bastante crítica, né? Por causa desse cenário que a gente está vivendo. E o cenário ainda não se resolveu, ainda vai demorar um tempo para essa recuperação acontecer. Então, nós precisamos... o turismo sustentável ele não tem outro jeito, né? Vamos dizer assim, de resolver essa questão que a gente está vivendo. Tem que ser através do turismo sustentável. Eu acho que a melhor solução que a gente tem na mão é a solução atual, moderna. Quem sabe num dia, daqui a uns anos, a gente pare de falar de turismo sustentável como se fosse um segmento do turismo, né? Sustentabilidade, sim, óbvio que é sustentável. Por que você falou essa palavra? Não faz muito sentido para mim. Quem sabe daqui a uns anos a gente pare de falar essa palavra. Talvez seja um sonho, uma utopia, né? É isso. Gostei muito do desafio, Ale. Acho sensacional, né? E realmente, porque quando a gente fala, bom, tem o turismo sustentável, e aí o que tem no outro lado é um turismo não sustentável, né? E aí a gente fica, de fato, pensando... Bom, se não é sustentável, é um turismo que, apesar de trazer coisas muito boas, ele está impactando negativamente, né? E eu diria que hoje ninguém pode se dar o luxo de impactar negativamente, né? Nos painéis anteriores, principalmente no segundo painel, quando a gente teve o Nicholas, que é o gerente de Climate Change da ONU, ele podendo falar para a gente quão sério, ou mesmo na fala do Besserman, quão séria é a situação que estamos hoje, né? Então, realmente, adorei, e o que eu acho é que a perspectiva, né, como a Ana já traz, o próprio Fernando e você, quando a gente, de fato, entende a atividade turística
como sendo parte integrante, né? Essa visão holística que a Ana traz, inevitavelmente novas associações, novas alianças são feitas, né? E é esse o papel e um pouco a defesa da tese que a gente quer trazer hoje com o fórum, né? Hoje e amanhã, é mostrar para todos o quanto o turismo pode funcionar como uma ferramenta de regeneração do planeta, né? A gente, inclusive, vai ter no nosso último painel amanhã o Bill Reed, que é um dos papas em design regenerativo, esse movimento todo, não só do turismo, mas de todas as atividades do mundo, integrando as comunidades, as sociedades, as atividades, as profissões no caminho da regeneração do planeta. Eu diria que hoje a gente tem aí, com o Covid, a mostra cabal de que não dá mais para continuar fazendo business as usual, né? Então, está na hora da gente repensar. E para falar sobre isso, a gente tem o Oliver, que é um biólogo especialista, que vem aí já trazendo anos de experiência nessa área, atuando tanto no Brasil como fora do Brasil, também representante da ONU. Oliver, gostaria de te ouvir e fazer suas considerações para que você possa conduzir. Muito obrigada. Obrigada, Alexandre. Bem-vindo, Oliver. Obrigado, Carla. É muito legal ver a evolução dessa conversa, né? Eu estava pensando aqui que, efetivamente, também não foi tão planejado, mas eu acho que a evolução e o contato que eu tive, não só com a Brastor e com todos vocês aqui, ele veio de uma forma natural, porque vamos dizer, o primeiro esforço que eu tinha feito, eu trabalhei um pouquinho em turismo, etc., foi justamente na formação, né? Quando eu trabalhei no Senac, a gente fez formação de pessoas, a gente trouxe o conhecimento sobre turismo sustentável de fora do Canadá, da Costa Rica, de um monte de outros lugares, África do Sul. Mas eu acho que o que foi interessante, o que nós estamos vendo aqui, é que, de fato, existe no Brasil um conhecimento da sustentabilidade, não só do turismo, mas justamente essa visão integral. É muito bom ver quanto isso cresceu também, né? Até porque, vamos dizer, como você está falando, existe uma circunstância hoje muito difícil, né? O meu trabalho hoje é no secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica, é um acordo internacional para, vamos dizer, a gestão e a governança da vida na Terra, da diversidade em espécies, em ecossistemas, da diversidade genética, em que são signatários da Convenção sobre a Diversidade Biológica todos os países, com exceção dos Estados Unidos. Então, todos esses países estão na Convenção tentando buscar soluções para fazer com que a natureza seja, de fato, um fator de desenvolvimento para atingir cada um desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles são a base, eles são o pano de fundo. E junto com setores muito maiores, como a mineração, a agricultura, a pesca e tudo isso, que o turismo se destaca, porque o turismo é uma forma imediata de trazer valor à natureza. A natureza vai ter um valor cada vez maior. Nós estamos, como vários outros já falaram, numa situação de crise. E é justamente por isso que nós temos que preservar. Para mim, aqui em Florianópolis, o sol está nascendo vermelho porque está queimando no Pantanal. Então, para mim, a ideia é a seguinte: meu Deus, o Pantanal, nós temos que proteger a Amazônia, nós temos que proteger o Cerrado, a Mata Atlântica. Tudo isso daqui a 10 anos vai ter um valor muito maior do que já tem hoje. Porque, evidentemente, nós estamos numa questão de limite de governança aqui. Então, daí vem essa ideia de que, para a Convenção da Biodiversidade, o turismo é talvez um instrumento mais direto de trazer, de agregar valor à natureza. Como se diz em inglês, nature pays, therefore it stays. A natureza paga o sustento das pessoas, por isso elas entendem isso. Comunidades tradicionais e indígenas sabem disso automaticamente. Mas nós, nessa grande cidade, às vezes esquecemos disso. Então, a gente precisa dar um jeito, porque é aquela história, o turismo, para ajudar a preservar a diversidade cultural que vem junto com a diversidade natural, este turismo tem que continuar. Nós não podemos nos dar ao luxo de dizer que não podemos, que isso agora vai ter um papel secundário.
porque precisamos justamente preservar a natureza, não só para o turismo, como disse muito bem o Alexandre, a natureza é a base do desenvolvimento de qualquer outra área. Vai olhar na geladeira, você pode comer alguma coisa que não seja biodiversidade, absolutamente nada. Então, é nisso que eu acho que, por um lado, o que essas palestras anteriores levaram é uma situação de crise, e muito especificamente dentro do turismo, existem o que a gente chama de subsídios perversos, que foram, na verdade, a grande causa desta crise. Não foi o vírus que causou essa crise. O que causou essa crise é a insustentabilidade do modelo econômico que subsidiava o leasing das companhias aéreas, que subsidiava a construção de hotéis de massa de 2.500, 3.000 apartamentos, o subsídio que vem por trás do apoio à construção de aeroportos e de grandes conjuntos turísticos. Isto se provou inviável. Então, o que nós está colocando como o trade turístico contra a parede é muito menos o vírus do que esse modelo de desenvolvimento que nós estávamos usando e que hoje está numa situação de crise. Muito do ecoturismo pegava carona nisso. Eu me lembro, na Costa Rica, nos destinos maiores, alguns desses outros operadores estavam ali tentando levar as pessoas que iam para o turismo tradicional de massa, de sal, sol, sul, para uma experiência complementar de ecoturismo. Eu acho que, vamos dizer, para tentar focar, o que esta crise nos está mostrando é que isto não é mais possível. Nós temos que começar a pensar holisticamente, nós temos que começar a envolver, é justamente o que o Fernando estava falando. Nós temos que fazer a experiência e a vontade e a oportunidade de aprendizado da viagem, nós temos que fidelizar essa pessoa muito antes da viagem, nós temos que estar enviando informação, nós temos que engajar essa pessoa. E essa é a grande vantagem, porque com os novos mecanismos da tecnologia da informação, com os meios sociais, com todas essas formas de, vamos dizer, generalizar conhecimento, de criar blockchains ou outras formas de trocar experiências entre as pessoas, isso se torna muito mais fácil, de forma que o turista deixa de ser, num futuro, aquela pessoa que é só um número, né? Que eles falam, vamos mais um aí, vamos mais um. E isto vai ficar cada vez mais difícil. Nós temos que, meio que, vamos dizer, aprofundar a experiência da Costa Rica, de fazer uma experiência complementar, de forma que o turista perceba, a pessoa que vai viajar, perceba que não é só a atração ali de alguma aventura na selva, mas é desde o momento que a pessoa está sendo contactada, desde a visão que tem esse governo ou essa comunidade que o está convidando, que nós estamos coerentes, que nós temos um produto, que nós sabemos que a sua experiência como viajante é nossa preocupação em todas as etapas, inclusive quando a pessoa volta. Nós queremos dar a essa pessoa uma experiência que vai deixar uma marca nessa pessoa, que vai fazê-la mais feliz, que vai fazê-la questionar os valores, melhorar e aprofundar a própria relação da pessoa consigo mesma. Então, cada vez mais eu acho que nós estamos caminhando em direção a um turismo que seja uma coisa que ofereça uma experiência integral para essa pessoa, né? Para todos os que viajam. Achei muito interessante o que o Fernando estava falando em termos de tempo. Veja bem, ele falou 1 ano e meio, não é daqui a 2 meses, não é daqui a 3 meses. Você tem que pensar num processo que, sim, você tem, num primeiro momento hoje, resolver a situação de como você vai estar lidando no dia a dia com o teu negócio. Mas, vamos dizer, o planejamento é de mais longo prazo, porque o que você vai trazer agora é uma experiência integral de viagem, de operação, de agenciamento e de acomodação, né? Eu acho, para mim, o importante é reconstruir essas cadeias de transporte, essas cadeias de valor, e não há dúvida que a única coisa que vai gerar valor é esta cooperação, em que o Fernando fala de trabalhar com as comunidades, em que o Fernando fala que é no momento que o cara sai do produto dele, daquilo que ele controla diretamente, que esta pessoa vai ter a hora da verdade, porque também nada adianta, né? Algumas vezes isso acontece em destinos de massa, que lá dentro a coisa está muito bem controlada. Na hora que o cara sai, ou a pessoa, a família sai, percebe pobreza, percebe sujeira, percebe conflito. A história não é boa, né?
há muitos anos tive uma experiência dessas, por exemplo, na Jamaica. Você ali dentro é maravilhoso, agora saiu, cuidado, porque depois das 6 é perigoso, não pode, tem que tomar cuidado. Isso não é a experiência que a gente quer proporcionar, né? Eu quero, por exemplo, citar aqui um exemplo muito bonito, que é o de Ruanda, na África. Ruanda é um país que faz parte da convenção e que hoje está dentro de um planejamento muito bonito. Sabe-se que Ruanda vive, em boa parte, do turismo, com os gorilas nas montanhas, né? A gente sabe que as pessoas pagam 4, 5 mil dólares para visitar para ter essa experiência. Mas o novo governo de Ruanda hoje está pensando em agricultura, está pensando em várias outras coisas integrais, está pensando em como organizar a sua economia para proteger a natureza, não só no turismo, mas em mineração, em todo tipo de atividade econômica, naquilo que a gente chama de whole of government, né? A governança integral, se você quiser. E para finalizar, eu quero só deixar 2 conceitos aqui que eu acho que permeiam muito do que vocês estão falando. O primeiro é o net weaving, que é ser tecelão da experiência do turista. Eu acho que nós vamos passar a ter que ser isso. Eu não posso só estar vendendo a minha agência, o meu hotel, a minha pousada, o meu tour. Eu tenho que pensar na rede de experiências que eu vou oferecer a ele, né? E finalmente, eu acho que quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz em educação, porque existia um filósofo, o Michel Serres, que é francês, que dizia que não existe viagem sem aprendizado e não existe tampouco aprendizado sem viajar. Para você aprender o que quer que você queira aprender, você tem que sair da sua zona de conforto, porque se você não sabe ainda, você tem que aprender, e isso nem sempre é confortável. Então, a experiência que a gente pode proporcionar aos nossos clientes é essa, é a experiência de um aprendizado mais profundo, mas para isso a gente tem que ter a responsabilidade de trazer tudo isso. E, na verdade, é interessante pensar que a palavra pedagogia vem do grego, e o pedagogo era o indivíduo que levava o aluno até a escola. O pedagogo é um operador, é um guia, porque a viagem é o aprendizado. Então, eu acho que nessa visão a gente pode ficar por aqui para começar a segunda parte do debate, exatamente, porque eu acho que essas alianças possíveis que nós estamos tentando trazer à tona aqui são justamente essa experiência do turismo que pode transformar tanto o viajante como a pessoa que está recebendo e como o profissional, nós, né? Também ainda temos que aprender. Muito obrigado por enquanto. Belíssima fala, Oliver, muito bonita. Eu não vou me estender porque eu quero ouvir os nossos palestrantes, então eu vou pedir para a Mônica poder partir. Olha, aqui a gente tinha gente e conteúdo para falar até ficar noite. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Então, eu vou rápido passar a palavra para a Mônica, porque eu gostaria muito que cada um de vocês pudesse finalizar agora, depois dessa primeira rodada, com suas falas, enfim, considerações finais e o recado que vocês gostariam de passar para toda a audiência que nós temos, seja brasileira ou internacional. Mônica, está com você. Muito obrigada. Uau, que coisa boa ouvir tanta gente, tanta inspiração, porque isso retroalimenta, né? Isso é uma possibilidade que a gente tem de abrir o nosso radar e entender que é um pouco disso, né? A gente muitas vezes olha os desafios, olha os problemas, as dificuldades, mas quando a gente começa a ver as coisas de uma nova perspectiva, isso acaba tomando uma nova dimensão. Eu queria trazer aqui agora para finalizar algumas reflexões muito focadas no que vem pela frente. A gente teve, com toda essa crise, talvez aceleração, né, de um processo que já vinha vindo. A gente já vinha percebendo uma transformação na sociedade. Acho que, de alguma forma, todo mundo já clamava por um modelo novo. A gente percebia já muitas vezes que
a população mais nova já não estava disposta a responder a tantos consumismos, ela estava disposta a buscar uma vida com mais propósito, a novos desafios, um jeito mais colaborativo, mais integrado, né? Onde outros valores de sociedade estivessem presentes nas suas vidas. E a gente vem percebendo os nossos nômades de hoje, né, que são esse público que busca o turismo e o mundo como uma plataforma, né, onde eles possam experimentar, onde eles possam viver essas experiências todas, e muito bacana isso que o Oliver traz, justamente dessa coisa, dessa pedagogia, né, de você aprender com o turismo e o turismo não ter a possibilidade de você aprender se não for por ele também. Isso é muito bacana. Eu acho que hoje existe uma disponibilidade muito maior para as pessoas e não só uma possibilidade, uma oportunidade das pessoas transitarem com muito mais liberdade. Só que este momento também acelerou esses processos e ele vai exigir uma transformação de todos. Ele vai exigir uma transformação do setor. A gente está diante de muitos desafios e a gente olha, e hoje não basta você querer cruzar a fronteira, né? Você precisa ser aceito, você precisa passar por outros desafios que a gente não imaginava até pouco tempo atrás. E por mais que isso seja desafiador, eu vejo isso como uma grande oportunidade da gente rever como a gente quer construir e estruturar o nosso turismo daqui para frente. A gente já vinha percebendo quanto destinos maravilhosos, como Barcelona, Amsterdã, Veneza, enfim, a gente tem uma lista aí considerável de destinos maravilhosos que abraçaram o turismo, mas que ao mesmo tempo estavam sofrendo com o desordamento, fugiu a palavra, com o turismo desordenado, o turismo não organizado da melhor forma possível, que traz benefícios econômicos, sem sombra de dúvida, mas traz também um custo muito alto para a população, sobretudo aquela que vive naquelas regiões. E a gente sabe que o turismo bom, o turismo quando é bom, ele precisa ser bom, inclusive, para a sua comunidade local. Então, os desafios que estão postos agora é como a gente pode aproveitar toda essa situação que foi extremamente danosa para o setor, né? O setor que mais foi impactado com toda essa crise, como a gente pode aproveitar para a gente reescrever a nossa história e se redescobrir de um jeito diferente, mais integrado, mais participativo, mais colaborativo, onde a gente não fique simplesmente apontando o dedo para o que o outro não faz, mas entendendo aquilo que a gente pode fazer, como a gente pode ensinar o outro, como a gente pode andar junto. A gente vem tentando construir essas pontes, seja com outros países, seja com o Ministério do Turismo, e não só hoje o Ministério do Turismo, que sempre foi a porta de entrada para a gente, para todas as nossas discussões, mas até a crise trouxe uma série de benefícios para a gente, abrindo oportunidades de interlocução do setor de turismo com o Ministério da Economia, que inclusive agora está discutindo uma questão do custo Brasil e querendo olhar o turismo com uma visão de longo prazo, o que é extremamente bem-vindo. A gente começou a discutir as relações trabalhistas, as relações consumeristas, e isso é uma oportunidade que a crise trouxe, porque até então a gente tinha o turismo sendo olhado por um viés do Ministério do Turismo, e essas coisas começam a se abrir. A gente começa a perceber o que outros países estão fazendo e que vai impactar aqui no Brasil, e a gente tem uma parceria que o Ministério criou hoje com a Aqualua e que está olhando para uma visão estratégica de trazer inovação para dentro do nosso setor. E eu estou falando tudo isso porque é muito bom quando a gente consegue trabalhar junto e a gente consegue entender que algumas pautas precisam estar sobre a mesa. Então, inovação precisa estar, sustentabilidade precisa estar, essa visão global e integrativa de que não é um ministério que vai resolver e trabalhar em prol do nosso setor, mas é essa rede que se forma, porque o turismo é assim, é a nossa característica, e isso tudo, então, é alguma coisa muito positiva. Do lado de cá, também a crise trouxe algumas oportunidades muito interessantes e positivas, porque antes abraçou a Participa da UMT, do Ministério e de algumas
alguns grupos de discussão, porque a gente entende que é assim que a gente consegue fazer diferença, interagindo com os diferentes players. Então, a gente tem uma cadeira no Conselho Nacional de Turismo. E até pouco tempo atrás, muitas vezes nas reuniões, a gente percebia cada setor indo lá brigar pelo que era do seu interesse. Então, um grupo do agenciamento, da hotelaria, ou dos parques, enfim, cada um trabalhando com a sua própria pauta. E, assim, foi uma coisa extremamente feliz que, diante de tudo isso, todo mundo começou a fazer uma gestão de crise, e da crise nasceu o que hoje a gente trabalha chamando de G20, que é um grupo formado pelas entidades da iniciativa privada que entenderam que se a gente não der as mãos, a gente não vai, não adianta, não tem as operadoras saindo da crise sozinhas, não existe a hotelaria saindo da crise sozinha. Todo mundo depende um do outro. Eu não tenho produto para vender, o nosso associado não tem produto para vender se esses destinos não estiverem estruturados, a hotelaria funcionando, os parques, os atrativos funcionando, que a companhia aérea opere, que, enfim, os outros meios de transporte, a gente depende um do outro, né? Então, esse grupo G20 foi formado para que a gente tivesse um olhar maior do que só o das nossas necessidades específicas. Então, isso é inspirador. É difícil, não é fácil, a gente está começando aqui os primeiros degraus, há muitos aprendizados pela frente para que a gente consiga tirar o melhor proveito possível, mas isso tem feito com que a gente possa ter um discurso alinhado em prol do turismo brasileiro e não dos segmentos que estão debaixo desse guarda-chuva, e isso é uma conquista muito importante. Tem outros temas que são cruciais para que a gente passe a discutir, capacidade de carga dos destinos, e isso não pode ficar fora da nossa conversa, e os destinos precisam começar a olhar para isso, porque se tem o lado bom do ingresso econômico, tem a responsabilidade para que a gente não ultrapasse a linha, e isso é uma coisa que precisa ser discutida. Tem questões relacionadas ao tratamento dos animais, tem questões relacionadas à distribuição, ao custo da distribuição, à desintermediação, enfim, a gente tem pauta para muitas questões, mas eu acredito que se a gente conseguir dar as mãos e entendendo que isso é uma rede, que não adianta, deu mal, deu ruim em algum lugar do país, vai chegar aqui, e a gente tem no turismo essa oportunidade de entender essa dinâmica, essa equação, e fazer esse tabuleiro fluir de um jeito muito mais saudável e responsável para todos nós. Então, a minha fala, ela vai muito por aí, a gente tem muitos desafios pela frente, a gente sabe que como entidade, a Brastoa deu pouquíssimos passos, foram passos importantes, foram passos de extrema relevância, com os nossos passos a gente atraiu para perto pessoas maravilhosas como essas que estão aqui e outras que não estão. Eu preciso dizer que o Ministério do Turismo é nosso parceiro no Prêmio de Sustentabilidade e tem tentado trazer essa pauta para as discussões, isso há muitos anos e continua até hoje. E é importante que a gente olhe que, sim, andamos muito pouco, temos muito o que fazer, mas estamos andando. Estamos aqui discutindo e com essa perspectiva de que juntos a gente pode ser mais fortes e chegar mais longe, com mais economia, com mais sucesso, com mais responsabilidade. E é esse o turismo que eu desejo, de verdade. É um turismo engajado, onde a gente possa ter muito benchmark, onde a gente possa ter muito aprendizado e muita humildade para reconhecer os nossos erros e para ajustar as rotas. E eu acho que até mesmo a crise para isso está servindo muito, para nos fazer perceber que todos nós erramos as rotas, né? Não é uma coisa específica daqui ou dali. Enquanto humanidade, e a gente achando esse equilíbrio, a gente vai conseguir fazer as coisas andarem por um caminho muito mais harmonioso, muito mais inspirador, e a gente vai ter certeza que a gente está construindo aí esse legado para aqueles que vierem depois não acharem que a gente só pisou na bola, né? Mas que a gente fez coisas boas também. Eu acho que é um pouco disso, e assim, obrigada a todos, foi um prazer estar aqui, espero que a gente possa continuar fortalecendo essa nossa rede, porque se a gente fizer isso, a gente seguir o caminho que o Alexandre falou, né, as nossas pautas não são só do turismo, elas são de todas as atividades econômicas. Se a gente conseguir fazer isso, acho que a gente vai muito mais longe. Obrigada, gente.
Maravilhoso, Mônica. Muitíssimo obrigada. A gente está chegando no final. Eu vou querer ouvir a Ana, o Fernando, o Alexandre e o Oliver em 3 minutinhos no máximo, pode ser? É uma pena, assim, com dor no coração, porque dava para ficar ouvindo aqui a tarde inteira. Mas a gente já tem outro painel começando, então a gente vai aí finalizando agora com as considerações finais de cada um de vocês. Listo. Sí, es una pena porque hay mucho para compartir, pero aprovecho para recordar que en el 2002, cuando fue el Año Internacional del Ecoturismo, uno de los grandes logros que pudimos hacer fue que la Organización Mundial del Turismo cambiara, trocara la definición de turismo. Y desde el 2002, todo tipo de turismo debe cumplir con los criterios de sostenibilidad. Así que es una plataforma, no lo estamos diciendo ninguno de nosotros, es un mandato universal. Pero además de eso, quisiera nada más reflexionar, ¿por qué pensamos que las empresas que están más enfocadas hacia un turismo sostenible pareciera que en esta crisis de la pandemia están respondiendo con mayor facilidad? Y creo que podría resumir y hablar mucho, pero lo voy a resumir en 3 aspectos. Uno, porque incorporar sostenibilidad en su filosofía de negocio y en su vida le va a permitir tener una visión mucho más amplia, flexible de cómo llevar su emprendimiento, cómo hacer cambios, porque entró usted también en una organización mucho más de procesos, de procedimientos, de lecciones aprendidas hacia la innovación y la creatividad a la hora de buscar cómo ser más sostenible, que entonces va a encontrar mucha flexibilidad, no solo en los espacios donde usted pueda desempeñarse, sino en la gente que lo está acompañando. Y tercero, regreso a la esencia de la sostenibilidad, que son los valores. Cuando hay valores, hay compromiso. Y al existir compromiso, no hay barreras. Nos podemos salir de esas zonas de confort, nos podemos exponer y descubrirnos nuevamente, reinventarnos nuevamente y desafiarnos con mejores opciones, porque siempre vamos a querer ser mejor, más justo y con visión de futuro, sin olvidar de que lo que tenemos es temporal. Nosotros estamos de paso, pero podemos compartirlo. Y a esto hay que agregarle que la pandemia va a colaborar a que los futuros visitantes tengan una actitud, una forma de pensar mucho más direccionada hacia los principios de la sostenibilidad. Eso va a ser un encuentro mucho más armónico, más suave, más natural entre una oferta que sea sostenible y un visitante que quiera experiencias, productos, no actividades, productos con experiencias simplemente auténticas. No queremos teatro, queremos aprender de la vida real, queremos escuchar los ejemplos, las historias que nos inspiren, porque hoy más que nunca el ser humano necesita inspiración, necesita creer en sí mismo y sobre todo necesita entender que ese mundo en que estuvimos antes de la pandemia, un mundo que nos llevó a esta crisis, como bien decía Oliver, tenemos que buscar una nueva forma de vida en función de un modelo económico que nos lleve a una satisfacción más profunda, más de valores intrínsecos que de escenarios falsos o expectativas que nunca vamos a lograr. Por lo tanto, es nuestra gran responsabilidad como generación que hoy trabaja, somos empresarios, somos líderes, somos personas que están tomando decisión,
para las próximas generaciones, de poder encontrar en que este mundo de la sostenibilidad nos da más capacidad de adaptarnos, más capacidad de responder rápidamente, mucho más valores para una resiliencia fuerte que permita que el ser humano pueda redescubrirse, reconstruirse y seguir soñando. Y sobre todo en turismo, quienes hemos vivido apasionados de esta actividad, que podamos seguir compartiendo sueños, seguir construyendo sueños y seguir haciendo sueños realidad. Porque bien es cierto que cualquier viaje es todo un mundo de aprendizaje, como bien decía Olivier también, y que podamos enriquecer más y más a cada uno de sus visitantes. Pero quiero, último, rapidísimo, retomar lo que decía también Alexandre. No podemos seguir mirando nuestro emprendimiento, nuestra empresa, nuestro negocio, sin poder entender que somos parte de una cadena y que pertenecemos a un territorio. Sin visión territorial, ningún destino va a salir adelante en el futuro cercano. Necesitamos asegurar que la calidad de vida de cada uno de esos miembros del territorio donde se encuentra nuestra empresa tenga realmente cubiertos sus principios. Y la pandemia nos enseña también a que hay que diversificarse. Y en la diversificación vamos a encontrar mucho más experiencias para enriquecer la oferta turística. Vamos muy optimistas. Sostenibilidad es una oportunidad de oro para hoy y les deseo muchísimos, muchísimos éxitos. Muito obrigada. Que lindo, Ana, emocionante aqui, viu? Muito obrigada. Fernando, você pode seguir, por favor? Legal, inspirador mesmo aí as palavras da Ana. Eu entendo que quando a gente fala aí de poder mobilizar outros setores, né, como o próprio Alexandre trouxe aí esse desafio, é realmente a gente poder entender aí o setor de turismo como um todo, nesse processo de restauração que a gente vai passar, né, como eu falei, cerca de 1 ano e meio, 2 anos aí pela frente, com um papel, acho que preponderante para se mobilizar. E acho que isso vai ser fundamental na nossa própria sobrevivência, né? Se a gente pensar que no último ano a gente teve derramamento de óleos nas praias do Nordeste, né? A gente teve alguns desastres naturais que impactaram as praias aqui do Espírito Santo. A gente teve várias chuvas muito fortes em Foz do Iguaçu, né? Recentemente. A gente está vivenciando diretamente, né, um impacto no nosso próprio negócio, né? Então, é fundamental a gente ter uma ação clara a esse respeito, que vai impactar diretamente no nosso negócio, e acho que a gente pode fazer disso um limão, uma limonada, né? A gente, de fato, trazer para o visitante uma nova experiência que vai implicá-lo nesse processo aí de restauração. O setor tem que estar implicado nisso, né? E aí eu enxergo muito do que foi dito também, que é um segundo ponto, que é a gente poder diversificar, né, aproveitar esse momento, né, desse 1 ano e meio que a gente vai estar se recuperando para se recuperar melhor, né, a gente poder, como a flor do cerrado quando queima, né, quando ela volta mais forte, né, a gente poder de fato voltar mais forte, pensando, por exemplo, que a gente pode diversificar experiências do visitante, né. Aqui no Grupo Cataratas a gente está pensando várias formas aí de, por exemplo, de trabalhar com novos tipos de visita, que não seja necessariamente a visita tradicional que a gente tinha no parque, que seja incluído com experiências, que inclua um pouco do que foi o digital, né? A gente teve aí uma mudança fundamental do perfil das pessoas de estarem muito mais dentro do digital. Então, assim, por que não a gente aproveitar isso para realmente criar experiências antes da viagem, pós-viagem, durante a viagem, onde o digital tenha, sim, uma importância relevante, mas junto com a experiência prática, né, de ter, por exemplo, o spray das cataratas na cara, né, que é impagável, né, mas que, ao mesmo tempo, a gente possa ter, de repente, mais informações sobre a conservação da onça pintada, que é uma espécie ameaçada de extinção, junto com outras, né, com o suporte de suportes digitais, né. E, por último, eu acredito muito que a gente tem essa oportunidade, é um chamado, né, que eu queria aproveitar um momento para fazer. Como eu falei no começo, a gente tem uma parceria com a ONU Meio Ambiente. Hoje foi lançado a década da restauração dos ecossistemas, 2021-2030. Os próximos 10 anos, a gente poder falar muito mais de
de formas de a gente fazer a restauração, né, do que simplesmente parar de falar de mitigação de impacto, a gente, de fato, falar de como que a gente pode ser um agente do impacto positivo, parte da solução, né, e não só falar do problema, mas a gente faz, de fato, criar soluções aí inovadoras, criar a partir da capacidade criativa que o turismo tem, né, de inovar, né, a gente pensar formas melhores aí da gente poder engajar mais e mais empresas, não só do setor de turismo, a gente criar conexões também, né. A gente vai estar fazendo agora no começo, nesse verão, a próxima temporada de verão, o início desse trabalho, né, lá em Foz do Iguaçu, onde a gente está colocando lá 60 mil mudas nativas na cidade de Foz do Iguaçu. A gente quer embelezar a cidade, né? Então a gente quer convidar os visitantes a fazer parte desse trabalho de restauração na cidade de Foz do Iguaçu também, junto com todos os visitantes que vêm do mundo todo visitar a cidade, elas também deixam um legado lá, e isso acho que passa a ser também um trabalho forte de mobilização, né, que a gente quer trazer para as pessoas sobre a questão da problemática ambiental no planeta para os próximos 10 anos. Olha, tá difícil escolher o mais inspirador de hoje. Eu estou aqui transbordando de emoção, ouvindo o Fernando falar do turismo enquanto ferramenta de regeneração e essa possibilidade, por exemplo, de trazer a floresta de volta com árvores nativas na região de Foz do Iguaçu. Eu estou dentro, me avisa, vamos divulgar na MEPS, porque isso sim é o turismo exercendo a sua vocação, envolvendo o visitante, envolvendo o turista, em não ser só mais um agente de selfie em frente de uma paisagem bonita. É o turista também deixando o seu legado e contribuindo para a regeneração do planeta como um todo. Muito lindo, Fernando. Alê, você agora, por favor. Bom, obrigado, Carla. Eu vou ser rápido, sei que nós estamos com o tempo bastante corrido. Eu queria deixar aqui como recado principal, vou divulgar os 8 princípios de turismo sustentável, que fazem parte da norma da ISO, que a gente está elaborando, que em breve vai ser publicada, provavelmente no segundo semestre do ano que vem. E os 8 princípios de turismo sustentável são, primeiro, fazer gestão eficaz do turismo, garantindo processos de negócios éticos, responsáveis ambientalmente e socialmente, e também viáveis. Princípio 2, fazer isso garantindo o direito das populações locais. Princípio 3, conservar o ambiente natural e a sua biodiversidade. Princípio 4, considerar o patrimônio cultural, os valores locais, promover a cultura e valorizar esse ponto. 5, estimular o desenvolvimento econômico e social nos destinos, gerar as redes, as cadeias, os fornecedores. Né? Princípio número 6, garantir a qualidade dos produtos e dos processos. Qualidade também é turismo sustentável. Princípio 7, estimular a segurança das pessoas, saúde e segurança das pessoas nos destinos, de todos os sentidos, inclusive a pandemia está mostrando o quanto saúde e segurança fazem parte do turismo sustentável. E número 8, não menos importante, considerar e respeitar a legislação aplicável ao seu negócio. Então, esses são os 8 princípios que a gente está desenvolvendo na ISO, e eu queria deixar eles aqui listados, e dizer que a nossa comissão da ABNT Turismo Sustentável está aberta para todos os interessados a participar no processo. Hoje nós estamos discutindo início de normas sobre indicadores para destinos e sistema de gestão sustentável de destinos, mas nós estamos abertos a fazer normas de sustentabilidade de outras temáticas, para outras atividades econômicas. Então me procurem aí nas redes sociais e venham participar com a gente nessa comissão de estudo que a gente está desenvolvendo tecnicamente, tentando traduzir todas essas demandas e todas essas problemáticas em algumas coisas concretas, alguns documentos que possam ajudar a gente a organizar e colocar a gente na mesma página para a gente avançar nesse caminho. E vamos pensar nessas alianças além do turismo, porque eu acho que a gente precisa avançar nessa agenda. Tudo isso está mostrando para a gente, a pandemia, as queimadas do Pantanal, da Amazônia, e o derramamento de óleo que o Fernando comentou, tudo isso está mostrando para a gente que não dá para escapar. Ano passado eu fiz um trabalho com o Sebrae de Mato Grosso e com a ONU Meio Ambiente para desenvolver políticas públicas de turismo sustentável, mas todo o trabalho que a gente começou, como é que continua agora com todo esse cenário? Vai continuar, vamos ter muito o que fazer, vamos em frente, mas é tudo mais difícil, mas o cenário está mostrando para a gente o quanto a gente precisa aprofundar essas parcerias para além do turismo. É isso, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Alexandre.
Achei belíssimo você estar trazendo aqui para a gente, né, as regras de ouro. Vamos gravá-las em pedra, né, e carregar isso no coração junto com cada um de nós. E para finalizar, o Oliver. Muito obrigado. Eu não vou me delongar. Eu queria apenas, então, convidar todos que estão nos assistindo para manter o ritmo, né? Eu queria, em primeiro lugar, dizer quão importante é manter o contato, por exemplo, com o MAPS, que está começando esse trabalho tão bonito. Quero lembrar a todos que estão nos assistindo que a Brastoa construiu há muitos anos. Cada campeão, cada vencedor do Prêmio Brastoa acumula um conhecimento. Então, hoje, o conhecimento acumulado por essa experiência da Brastoa pede que vocês entrem em rede conosco. Nós estamos aqui para ajudar cada uma das pessoas que estão nos assistindo a encontrar os caminhos do turismo sustentável. Então, querendo pedir a vocês que mantenham contato com o MAPS, mantenham contato com a Brastoa. Tivemos experiência já no passado muito bonita com a Feira Internacional do Turismo Sustentável. Então, são histórias que a gente tem que resgatar. E eu quero convidar cada um, inclusive, por exemplo, saiu agora há pouco o Prêmio Boticário para Turismo Sustentável, também com uma série de exemplos muito bonitos do que as pessoas estão fazendo, né? Então, é mais um convite aos que estão nos escutando para não perder o contato, para mantermos esta conversa muito viva e agradecer a vocês todos. Adorei o desafio e quem sabe no fórum do ano que vem a gente já possa até trazer aqui, né, para participar outros vencedores do Prêmio Brastoa que estão nos ouvindo hoje e se sintam inspirados. Para terminar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem da Jussara Rocha. Acho que todos nós, né, que temos aí uma certa ligação com o turismo sustentável, turismo responsável, sabemos quem é a Jussara. Para os que não a conhecem, conheçam a Jussara no nosso painel de amanhã. A Jussara vai ter no primeiro painel da tarde, às 3h30, com o pessoal fantástico que nós temos no Brasil, disseminando as melhores práticas possíveis do turismo sustentável e do turismo responsável. A Jussara fala: alianças serão sempre possíveis e estamos vendo agora, mais do que nunca, que são necessárias. Para que possamos ter o turismo sustentável como uma forma de viver, como a Ana Baez disse no começo, humildade e colaboração são chaves para ações concretas. Porque sempre falamos em alianças, mas temos muitas barreiras para nos conectarmos efetivamente no Brasil, para pensar como podemos mudar isso de verdade. Abraços a todos. Então, o recado da Jussara está dado, né? Cada um abrindo seu coração, seja o turismo convencional, seja o turismo responsável, sejam os inúmeros estudantes que a gente tem hoje nos ouvindo, e formar essa aliança, essa colaboração com toda a sociedade civil, com todo mundo que possa estar envolvido para que a gente possa provocar esse movimento. Eu, do meu lado, só tenho a agradecer enormemente. Assim, cada um de vocês esteve muito junto na criação desse fórum, desse painel maravilhoso, inspirador que a gente teve hoje. E eu tenho certeza que cada um que nos escutou, que escutou vocês, vai se sentir mobilizado, a semente está posta, em breve vão brotar aí muitas florestas no coração de todos e na nossa ação também. Muito obrigada, um prazer gigantesco. E para quem está aqui nos ouvindo, a gente já vai emendar com o próximo painel, onde de novo vamos ver aí práticas que têm dado muito, muito certo. A gente tem conosco a Catarina, que é a pessoa responsável pela sustentabilidade da cidade de Gotemburgo, e contrapondo com a Catarina, a gente vai ter a Rede Tucum, que vem do litoral do Ceará, onde a própria população se organizou para trazer um turismo de base comunitária, economia solidária, economia circular, funcionando lindamente aqui no Ceará, pela própria população que se organizou e montou essa aliança que está dando muito certo. Então, fiquem com a gente volta na mesma hora. Gente, muito obrigada para todos. Tchau. Um beijo para cada Tchau a um. todos. Tchau.